Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Bonita Avenue, de Peter Buwalda, acho que é assim que se pronuncia. É um escritor contemporâneo holandês, publicou esse livro em 2010 e é um livro muito doido, que vai falar de vários assuntos polêmicos e que conseguiu me divertir aí por umas 2, 3 semanas. O protagonista do livro é um cara de uns 50 anos, aparentemente muito foda, chamado Cien Sigérios, porque ele ganhou a medalha Fields, que é como se fosse o prêmio Nobel de matemática. Ele também foi campeão nacional de judô e é reitor de uma universidade importante lá da Holanda, Universidade Turbante, não sei se existe de verdade, mas enfim, fica numa cidade chamada Enschede, não sei se é assim que pronuncia, enfim, tem uma certa importância. a o lugar onde se passa a história vai acontecer. O livro vai retratar um acontecimento real, que foi uma explosão de fogos de artifício que aconteceu nessa cidade, que destruiu assim, um bairro praticamente todo lá em 2000. Né? A história, boa parte dela vai se passar em 2000 e vai ter também outras partes que se passam em 2008. Mas enfim, esse cara, o Sigérios, ele, então ele é aparentemente muito bem sucedido, mas vai acontecer alguns eventos que eu prefiro não falar para não dar spoiler, mas ele começa a consumir um site de pornografia e, e ele começa a achar uma estrela pornô muito parecida com a enteada dele. Só que essa enteada é praticamente a filha dele. Ele trata ela como filha, ela trata ele como pai, chama ela de filha, ela chama ele de pai, até porque o pai biológico dessa menina não, não tem contato mais com ela, então ele conhece ela desde pequeno, assim, desde os 5 anos ele se casou com a mãe dela, né, a mãe biológica. A mãe, obviamente. Então, aqui é a Tinek, o nome da mãe. A mãe não tem, assim, tanta importância na história, né, mas, enfim, a mãe dele já tá um pouco... Ele gosta muito dessa esposa dele, né, que é a Tinek, mas não se sente mais sexualmente atraído por ela. Não tem vontade de se separar, mas não se sente sexualmente atraído. E aí ele começa a ver esse site pornô e vê essa atriz pornô que parece com a enteada. E aí, a partir disso, a vida dele sai muito dos eixos ali. Ele começa a ficar... se sentir culpado e não consegue falar isso pra esposa e não consegue também falar com a filha dele sobre isso. E ele também tem outro problema porque o filho biológico dele, que do primeiro casamento dele, matou uma pessoa e ele tá preso e vai sair da cadeia durante o livro e vai causar vários problemas. E aí o livro vai alternar entre 3 narradores que vão mudando a cada capítulo. O primeiro deles, na verdade o primeiro não é nem o Cian, mas um deles é o Cian Sigérios, que eu comentei. São todos os capítulos com ele se passam no ano 2000, com alguns flashbacks que ele faz da vida dele, essa relação dele com o judô e da forma como ele se envolveu com a matemática. Aí tem os outros capítulos com a filha dele, que essa filha com a enteada barra filha dele, que é a Joni, que é, que é um personagem bem detestável, assim, é difícil de entender as razões dela. Mas os capítulos dela são interessantes de acompanhar. E acho que todos eles são narrados já em 2008, que ela vai relembrar esses acontecimentos do ano 2000 e falar um pouco da vida dela no ano de 2008. E, inclusive, é bem surpreendente, eu não vou falar o que foi, mas você vai lendo e acha que ela está envolvida num determinado tipo de atividade, mas você acaba se surpreendendo. E aí o outro narrador é o Aaron Bever, que é o namorado da Joni. Ele é fotógrafo e é ele que tira as fotos pro site de pornografia, né? Não são vídeos, até porque era 2000, não tinha como ter... Seria muito pesado ter vídeos. Então era só fotos. E esse Aaron, os capítulos dele são mais confusos, porque
depois de algumas coisas que acontecem lá no livro, ele passa a ter alguns distúrbios mentais, então ele tem essa confusão sobre o que é real, o que não é, ele tem pensamentos muito confusos, e a partir dessa... Depois que ele começou a postar essas fotos da Joni, com o consentimento da Joni, na verdade foi até a ideia da Joni, né, da namorada dele, mas ele se sente muito culpado em relação a isso, porque ele gosta muito do pai dela, né, do Cien, porque ele admira ele fica próximo dele, né, começam a lutar judô juntos, enfim. Então tem toda essa problemática envolvendo o namorado da filha. É interessante se surpreender com o título do livro, não vou falar porque foi esse título, é o mesmo título, inclusive em inglês, acho que é holandês, tem holandês também. Não vou falar porque foi, mas é interessante descobrir no meio do livro. Então, assim, é um livro polêmico, realmente vai tratar de vários assuntos aí delicados, essa questão da pornografia, essa coisa meio não, com certeza incestuosa aí, porque ele tinha, de fato, desejos pela filha dele, apesar de ser filha biológica, mas ele tratava como se fosse filha, embora também não soubesse quando ele estava, né, vendo o site a priori que era a filha dele, mas depois de um tempo ele passa a desconfiar disso. Enfim, tem muita violência também, não muita não, mas tem momentos bem violentos. Depois que o filho do Sim aparece na história, que é chamado de Wilbert. Então, é desconfortável realmente em alguns momentos. Se você tiver muito pudor, eu não recomendo, porque tem, né, tem descrições sobre sexo, não é um livro erótico, obviamente, mas na verdade ele quer mais, de fato, questionar alguns desses assuntos, mas eu acho que não é interessante não, para quem tem muito pudor em ler essas descrições em livro, acho que provavelmente não vai gostar. Então, assim, é um livro que talvez abarque assuntos demais até. Tem essa questão da criminalidade, da ressocialização, envolvendo o filho dele. Tem também essa questão lá desse desastre com os fogos de artifício. Enfim, ele vai colocando muita coisa no livro. Tem uma parte que é nos Estados Unidos, que a Joni passa a morar lá nos Estados Unidos. Então, são muitos temas assim no livro e talvez seja até um pouco inverossímil você juntar numa mesma família, né, um prêmio Nobel, uma estrela pornô, um assassino. Acho que às vezes é um pouco inverossímil, talvez um pouco inverossímil os personagens, os acontecimentos são absurdos demais, mas é isso que também que dá um pouco a graça do livro, que você realmente... Eu pelo menos li assim, umas 2, 3 semanas, como eu comentei, né, mas tinha momentos que eu realmente fiquei assim, li muitas páginas de uma vez, realmente não conseguia largar o livro. Outros momentos já é mais sofrível, assim, principalmente acho que lá pro final do livro, acho que os últimos 15, 20% eu li mais devagar. Não sei se também porque eu fiquei gripado nessa época, então eu fiquei meio... Acho que eu tava um pouco de mau humor, mas enfim. Gostei do livro, recomendo a leitura. Fiz essas ressalvas aí, mas acho que é uma leitura bem diferente. É interessante ler um pouco de literatura holandesa, variar um pouco o espaço geográfico, porque muita literatura contemporânea que eu coloco aqui se passa nos Estados Unidos. Apesar de ter uma parte do livro que se passa nos Estados Unidos também, em Bonita Avenue, mas boa parte realmente é na Holanda, né, na cidade de Enschede também. Tem muitas viagens que eles fazem, tem a cidade de Venlo, que é a cidade de onde vem o Aaron Bever, também tem o Utrecht, que também aparece que foi onde o Cien conheceu a esposa dele, enfim. É uma leitura legal. É isso, pessoal, recomendo. Até a próxima resenha, sempre domingo às 11 horas. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Comenta se vocês já leram alguma coisa desse autor e alguma coisa da literatura holandesa. Eu fiz uma resenha toda sem spoiler, eu vou postar agora um vídeo. Vou postar também um vídeo com spoiler desse livro aqui, comentando, né, livremente assim, o enredo, os acontecimentos do enredo, que eu acho que esse livro aqui vale a pena. E eu acho que se eu fosse colocar nesse livro, como eu normalmente faço, eu acho que ficar um livro grande, um vídeo muito grande é uma coisa que eu pensei agora em fazer, é isso, postar nos livros que valem a pena, comentar com spoiler, né, postar 2 vídeos, né, um sem spoiler, vou até colocar no título do livro, e o outro com spoiler para realmente debater esses assuntos. Acho que é uma boa ideia para
dividir mais os vídeos não ficarem tão longos. Então é isso, pessoal. Até a próxima.